Olá, terceira série, professor Euler, professor de matemática, está de volta com mais vídeo aula e hoje nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né, sobre matemática. Então já convido você aí para fazer parte desse grupo de estudo, convido você a pegar seu material didático, seu livro, seu caderno. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula utilizando o livro didático, tá? O livro didático da editora Positivo. Esse livro aqui, ó, esse é o livro que nós vamos utilizar hoje, tá bom, pessoal? Bom, já falei para vocês sobre a utilização do livro didático. Nós iremos trabalhar algumas páginas e essas páginas vão ser trabalhadas de acordo com o nosso tempo, certo? Então, o que vai determinar aqui o nosso trabalho, a determinação de quantidade de páginas é o nosso tempo. Mas, de antemão, vou estar enviando as páginas que a gente vai estar trabalhando hoje. Nós vamos trabalhar a página 5, a página 6, 7, 8 e até a 8, tá bom? Nós vamos trabalhar das páginas 5 à página 8 do livro didático de vocês, tá bom? A terceira série. Professor, o que nós vamos estudar? Nós vamos falar hoje sobre a função tangente, né? Nas aulas anteriores sobre revisão, nós falamos um pouquinho aí sobre os tipos de funções trigonométricas, né? E aí já dei aí um spoiler para vocês daquilo que a gente vai estar trabalhando aqui durante o decorrer desse bimestre, certo? Então, nossa primeira aula aqui com a participação do livro didático, já gostaria de antecipar para vocês que vai ficar muito legal, porque você vai estar acompanhando aí o seu livro, né? Ah, professor, mas eu por acaso não tenho livro. Não tem problema, você vai ter o material disponível aí, a instituição vai estar disponibilizando para você, tá bom? Em PDF. Bom, olha só, pessoal, eu vou falar na verdade, eu vou minimizar a tela para a gente começar a falar da nossa aula, ok? Então vamos lá, eu vou dar uma pausa aqui para minimizar a tela, tá? Pronto, agora estamos de volta. Olha só, a nossa disciplina, como vocês já sabem, é matemática, né? O professor trabalha com matemática e nós vamos estar falando hoje sobre a função tangente. Então pegue o seu livro didático aí, na página de número 5, tá? No primeiro momento eu vou estar explicando aqui para você fora do livro, tá? Mas daqui a pouco nós vamos diretamente para o livro. O professor vai estar disponibilizando aí as páginas para vocês na aula, tá bom? Olha só, pessoal, falar da função tangente, primeiro nós temos que conhecer ela, né? Eu lembro que falei para vocês nas aulas anteriores que a função tangente nada mais é do que uma razão entre o seno e o cosseno, né? De um determinado ângulo, seja esse o ângulo alfa, o ângulo beta ou qualquer ângulo. Então essa razão de seno sobre cosseno é muito importante que você saiba essa relação para utilizar ela aqui na aplicação dos nossos estudos, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa saber é que função tangente nada mais é do que a função seno sobre cosseno, ok? Seno de um ângulo qualquer. Bom, passando por esse tópico, nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, essa situação porque eu vou precisar dessa informação daqui a pouco no livro. Ela é dada por um período, o período da função tangente é dada por π, tá bom? Esse é o nosso período. O domínio, ela tem um domínio, assim como uma função qualquer tem um domínio, né? O domínio são os reais menos essa notação aqui, ó, π sobre 2 mais k, que aqui no caso é n, mas podemos utilizar o k, tá? K vezes π, tal que o k pertencente aos inteiros. Professor, essa notação aqui, ela vai ser válida para que sentido, pessoal? Essa notação aqui de domínio é aonde é limitada a função, certo? Como ela pode existir ou não. Então, de antemão já antecipamos que essa função ela faz parte dos reais, né? Menos esses dois números que vou citar daqui a pouco no gráfico, que é o π sobre 2, né, e o 3π sobre 2. Mas por que eles não fazem parte? Porque nesses dois pontos o eixo, né, em relação ao eixo y não toca, certo? A tangente. Então nesse caso não vai existir, né? Na verdade não vai existir. Bom, já falei sobre isso porque vocês irão precisar desse conceito. E professor, e qual é a imagem da minha função? Função tangente. Pessoal, a imagem é o conjunto dos números reais, tá? É os números reais. Bom, falando um pouquinho mais, nós vamos falar sobre a paridade.
E essa paridade é justamente para a gente descobrir se ela é uma função par ou ímpar. E quando é que eu vou saber se ela é função par, professor? E como é que eu vou saber se ela é função ímpar? Bom, aqui na frente nós vamos estar falando sobre ela. Olha só, o domínio, né? Nós temos aí o domínio, é os reais menos, olha aí, ó, x. Por que esse menos? Significa que é todos os números reais menos isso aqui. Essa aqui é a nossa exceção, tá bom? X pertencente aos reais, tal que x é igual ou diferente, tá? Aqui tem que ser diferente, π sobre 2 mais k, π, onde k pertence aos inteiros. Isso aqui eu já falei agora há pouco para vocês, aqui é a exceção dentro do conjunto do número reais. A imagem é o próprio número reais, certo? A função tangente não é injetiva, mas ela é sobrejetiva, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quarto, a função tangente é função ímpar, isto é, a tangente de x é menos tangente de menos x. Professor, e como é que eu vou saber se ela é ímpar ou par? Nós iremos falar também, mas já vou antecipar. Ela vai ser par, né, quando a tangente de x ela for igual a menos tangente de x. E quando que ela vai ser ímpar? Quando a tangente de x vai ser igual a menos tangente de menos x, ou seja, lembra lá do assunto de módulo? É como se fosse o módulo aqui, tá? Mas a gente vai ter um tempo de explorar um pouquinho mais. E o período da função é π, certo? É o π. Bom, já antecipei esses tópicos porque nós precisaremos deles, né, no nosso livro didático, tá? Agora nós iremos minimizar a tela e nós vamos agora para o livro didático, tá bom? Vamos lá. Já aqui no livro didático, agora eu quero que você acompanhe aí o nosso livro didático, nós iremos fazer a leitura e consequentemente fazer a interpretação aí das nossas páginas, tá bom? Olha só, ao final dessa unidade é esperado que você acrescente a ideia referente a estas novas funções ao conhecimento já adquirido sobre as funções seno e cosseno, que nós já estudamos aqui nesse bimestre e também nos anos anteriores, né? É importante também que você incorpore as novas relações com ferramentas para simplificação de expressões e resolução de problemas envolvendo razões trigonométricas. Pessoal, é muito importante que você saiba porque daqui a pouco nós iremos fazer a simplificação de expressão utilizando aí essas relações, né? A função tangente, a função cossecante, a função cotangente e assim por diante, né? Olha só. Já estudamos as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente na circunferência, que nós estudamos aqui, né? Já fizemos até uma revisão aí. Além das funções seno e cosseno, agora vamos estudar a função tangente e 3 outras razões trigonométricas, a cotangente, a secante e a cossecante. Vamos utilizar aqui, ó, a palavra ramificação. As 3 funções que nós citamos agora há pouco, elas vão dar ramificação para cotangente, secante e cossecante. Vamos dizer assim, ó, que fossem filhos, né, entre aspas, filhos dessas razões que nós citamos agora há pouco, né? Então, os principais são seno, cosseno e tangente, e depois dessas 3 principais vai surgir essas outras funções que nós estudaremos também, elas nessas aulas daqui em diante, tá bom? Então, vamos falar da função tangente. Olha aí, gente, como eu falei agora há pouco lá no nosso slide, a função trigonométrica tangente associa cada número real x, ó, x diferente de π sobre 2, mais kπ. Professor, explique um pouquinho mais essa fórmula aqui. Pessoal, essa fórmula aqui, ó, é justamente a parte, né, aí da nossa fórmula geral que vai limitar a nossa função. Ou seja, para qualquer valor o x pode assumir. Porém, esses valores aqui, ó, ele não pode assumir. Porque aqui está dizendo que ele tem que ser diferente, certo? Diferente, sinal, significa que ele tem que ser, não tem que ser igual a esse valor aí, né? Bom, então vamos fazer a leitura aqui dessa função. Olha só, função, né? Nesse caso, tangente, são todos os números reais menos π sobre 2 mais kπ e k pertencente aos inteiros. Essa aqui, o que é isso aqui, professor? Isso aqui, ó, nós temos de ver aqui nosso domínio, certo? Essa aqui é o nosso domínio. E a nossa imagem é o próprio f de x, que é a tangente de x. Essa aqui é a nossa imagem. Então, o domínio são todos os números reais, correto? Com exceção desses 2 números aqui, que no caso é π sobre 2, 3π sobre 2. Como é que eu vou explicar isso? Bom, eu vou explicar no círculo trigonométrico daqui a pouco, quando nós estivermos fazendo a observação dele, tá bom? Então, observe que o domínio da função é restrito aos números reais, para quais cosseno de x de 0
pois a tangente... Opa, vamos lá, eu vou circular essa informação aqui, ó, porque você precisa fazer uma anotação com ela aí no seu caderno, tá? Você pode notar isso aqui, ó, pessoal, por favor. Essa informação aqui, ó, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, daqui por diante, nós utilizaremos essa função aqui, a tangente de x. Nós não vamos chamar mais de tangente de x, vamos utilizar já o seno de x sobre cosseno de x, tá bom? Para podermos simplificarmos a nossa forma matemática, né? A nossa leitura matemática. Bom, assim como fizemos com as funções seno e cosseno ao construir o gráfico das funções tangente, escolhemos alguns valores para x. Esse é o gráfico com característica diferente das apresentadas no gráfico das funções trigonométricas estudadas anteriormente. Na tabela, alguns valores de y foram aproximados. Bom, pessoal, essa tabela aqui é muito importante. Por quê, professor? Porque através dela que você vai entender um pouquinho mais sobre a função. Eu vou dar ênfase aqui nesses principais pontos. Observe aqui como o livro diz que já foi escolhido aleatoriamente os valores, né? Nós temos aqui, ó, x quando x for 0, quando for π sobre 6, quando for π sobre 4, quando for π sobre 3, quando for π sobre 2, ou quando for 2π sobre 3, 3π, enfim. Observem aqui, ó, esses valores. Professor, por que não veio em grau, mas a informação veio em radiano? Gente, porque a nossa tabela, ela utiliza tanto a medida em graus como em radianos, né? E vocês sabem disso. Então, observe aqui, ó, quando você atribui valores para x, né, aqui no valor de x, você descobre a tangente, ó. X vai ser 0, quando x for 0, a tangente de x é tangente de 0. E quem é tangente de 0? É seno de 0 sobre cosseno de 0. Bom, quando você faz aí a relação de seno de 0 sobre cosseno de 0, você vai ter uma divisão de 0 dividido por 1, que nós já aprendemos, né? E com isso você vai encontrar o resultado igual a 0. Professor, aqui eu vejo vários números, porém aqui eu vejo uma letrinha, no caso é um E, né? É ao contrário, E com um corte no meio. Significa essa simbologia aqui, pessoal? Essa simbologia aqui significa que nesse ponto aqui, ó, π sobre 2, ou seja, 90 graus, a tangente não existe. Não existe tangente de π sobre 2 e não existe tangente de 3π sobre 2, tá? Então, nesses dois pontos não existe aí a tangente. Então, essa simbologia aqui, ó, esse símbolo matemático, significa que não existe, tá? Não existe aí esse ponto de referência, ok? Então, pessoal, no primeiro momento, nós estamos falando aqui, ó, sobre a tabela, né? E os valores que temos aí em relação ao eixo da função, né? Da função tangente. Olha só, marcamos esses pontos no plano cartesiano para indicar no gráfico que a tangente não existe. Olha aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, para x, π sobre 2 e 3π sobre 2. Bom, eu vou explicar para vocês na nossa circunferência, porque aí talvez você consiga entender melhor, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui nós já estamos na página de número 6 e vocês podem observar aqui, ó, o nosso gráfico, né? E não sei se dá para você perceber tão bem aí, mas os valores que nós temos naquela tabela estão representados aqui graficamente. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, como é que está sendo distribuído os valores, certo? Olha só, pessoal, nós temos aqui, ó, 0, né? π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2. Observe que aqui temos uma reta, aqui temos uma reta. Por que temos essas duas retas aqui, professor? Porque quando se aproxima de π sobre 2 e de 3π sobre 2, a nossa tangente, né, ela não vai existir. Por quê? Ó? Porque aqui, ó, nós temos uma aproximação, né? Quando chegamos próximo desses ângulos, a nossa tangente não vai existir. Ela vai ser aqui, ó, ela vai estar no mesmo sentido que a nossa reta tangente aqui, né? Ou seja, ela vai estar paralela. Se ela vai estar paralela, então não vai existir essa reta tangente, tá bom? Bom, eu vou pegar aqui um pincel para tentar demonstrar para vocês aqui. Vamos ver. Aqui, muito bem. Pegar o pincel aqui para tentar demonstrar para vocês aqui um pouquinho como que ela ficaria essa reta. Olha só, gente. Se pegássemos desse ponto aqui 0, ela viria aqui, ó. Passaria... Opa, vamos deixar fazer, porque não tá legal. Deixa eu fazer aqui rapidão. Pronto. Vamos pegar esse ponto aqui, vamos tentar levar um pouquinho reto, né?
esse ponto aqui, passou aqui. Olha só, ela faria isso aqui, ó. Ela ficaria tangenciando, mas não tocaria nesse π sobre 2. A mesma coisa aconteceria aqui, ó. Ela tangenciaria aqui para baixo, né? Ela ia ficar tangente aqui para baixo, mas ela não iria tocar no eixo aí de 3π sobre 2. Então, essa curvatura, ela existe justamente por causa da tangente, certo? Então, seria, nosso gráfico ficaria desse sentido. A mesma coisa ficaria aqui, ó. Ela ficaria com o mesmo sistema, né? Vamos ligar esses pontos aqui, ó. Ela ficaria com o mesmo sistema, certo? Então, graficamente, essa seria a representação do gráfico tangente, tá bom? Essa seria a representação do gráfico da tangente. Bom, vamos dar continuidade, olha só. Vamos apagar aqui. Para termos ideia de como é a curva que passa por esses pontos, vamos analisar o comportamento da tangente na circunferência trigonométrica. Olha aí, gente. Observe aqui, ó. Quanto mais vai distanciando do ponto aqui, ó, observem que vai aumentando, né? Aumentando aqui o nosso diâmetro, né? E quando passa nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, ó, a reta ela fica paralela à reta tangente. Não esquecendo que essa reta T aqui, ó, é a reta da tangente, tá bom? Então, olha só, no primeiro quadrante, qual é o primeiro quadrante? Esse aqui é o quadrante, tá? Vamos pegar aqui o pincel, esse aqui é o primeiro quadrante, ó. Esse aqui é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante, quanto maior for a medida do arco, esse arco aqui, ó, esse arco que está falando, tá? Quanto maior for a medida do arco, maior será o valor da tangente desse arco. Maior será esse valor aqui, ó. Ele vai subir, a tendência é ele aumentar, tá bom? Assim, quanto mais próximo de π sobre 2, como eu falei aqui, ó, quando tiver mais ou menos bem aqui assim, ó, essa aproximação aqui, o que vai acontecer? A medida alfa do arco, maior será o valor da tangente alfa, deixando de existir para π sobre 2. Então, não vai existir aqui, ó, para π sobre 2, tá bom? Essa é a nossa conclusão aí, tanto para esse ponto aqui, né, no π sobre 2, quanto aqui no 3π sobre 2. Ó, no terceiro, aqui, ó, no terceiro e no quarto quadrante, o comportamento é idêntico ao primeiro quadrante e ao quarto quadrante, igual ao do segundo quadrante, né? Então, tanto aqui de cima quanto aqui de baixo, a gente consegue observar. Ah, professor, o senhor falou que ia explicar um pouquinho mais sobre ela ser par ou ímpar. Pessoal, ela vai ser par quando a distância desse ponto de origem até aqui, ó, for a mesma, né? Então, ela é ímpar. Por exemplo, aquele caso aqui que a gente vai identificar, ó. Por que ela é ímpar? Porque essa distância aqui, ó, é tangente de x positiva e para cá é tangente de x negativa. Então, quando você fazer substituição de valores aqui, você vai determinar que ela é uma função ímpar, tá? Ela vai ser par quando os valores vão ser alterados, né? A gente vai explicar isso com exercícios. Bom, dando prosseguimento, agora vamos poder observar o gráfico da função tangente no intervalo 0 e 2π. Gente, olha aqui, gente, ó. O gráfico 0 e 2π, observem que ele não toca esse gráfico, esse eixo aqui, ó. Ele não toca e também ele não toca. Ele tangencia. O que é tangenciar, professor? É passar bem próximo do lado, mas não toca, tá? Por mais que você siga aqui, ó, você não vai tocar. Digamos aí que você tem aí, só um exemplo, né? Vamos dar só um exemplo para você entender. Você que mora aqui em Manaus tem vamos dar um exemplo. A Constantino Neri e a Djalma, né? Durante ali aquele percurso, por exemplo, ali do Terminal 1, antigo Terminal 1 até próximo ali do Millennium Shopping ou do Amazonas Shopping, as duas avenidas não se cruzam em nenhum momento. Então elas estão tangenciando uma outra, certo? Bom, esse aí é um exemplo mais científico, né, pra gente entender um pouquinho mais. Aí, ó, nós temos aqui a representação geométrica, como vocês podem ver, que eu mostrei para vocês, né? É essa pontuação. E onde é que está, professor, o período? Ó, o período varia de 0 a π, né? Então, de 0 a π. Ou seja, digamos, se você fosse representar isso numericamente, seria, ó, 1, no caso 1, né? Aí 2. Aí, qual é o período? É 1. É 1. Mas aqui, nesse caso, o período é π, tá? Então, não esqueça, o período da função tangente é π. Bom, vamos dar prosseguimento. Já aí na página de número 7, você vai ver atribuindo valores para x também no valores para y. Aqui já explicamos agora há pouco para vocês, né? Os valores aqui para π sobre 2 mais k. E assintontas é porque esse nome aqui, professor, é por causa desse eixo aqui, ó, tá? Esse eixo aqui, ó, que não toca os nossos pontos em relação à reta tangente.
tá? Bom, então nós temos aqui, observe o gráfico da função tangente e responda as questões propostas. Qual é o período? Ele quer saber qual é o período da função tangente. Então você vai responder aí conforme o professor Euler já tem falado para vocês, tá? Outra coisa que ele quer que você diga qual é o conjunto imagem, da função tangente. E a letra C, a função tangente é par ou ímpar? Então, se você prestou atenção na aula, essas 3 informações aqui foram citadas na aula de hoje, tá? Então você vai resolver aí do seu livro, tá? Você vai resolver do seu livro. Ah, professor, não tem no livro ainda. Bom, então você vai resolver na folha que vai em PDF, anexado na aula de hoje, ok? Bom, falando das outras razões trigonométricas, vamos falar da razão seno, cosseno e tangente, nós falamos um pouquinho dela, e a cotangente, a secante e a cossecante. Pessoal, essas 3 aqui nós vamos explorar muito mais na próxima aula, tá? Nós vamos dar somente aqui uma breve introdução nela, tá? Mas prometo que na próxima aula a gente vai estar falando bem melhor sobre elas, tá? Porque é importante que você saiba como chegar a essas 3 funções aqui. Bom, então observem aqui a figura, né? Como vocês podem ver aqui a figura, a cotangente, como é que ela vai se comportar aqui no eixo, né? Considere a reta U, tangente e circunferência trigonométrica no ponto B, 0 e 1, com a mesma orientação dos eixos das abscissas, denominado eixo da cotangente. Então, tá aqui, ó, o eixo da cotangente, né? E aqui nós temos o raio, né, que é 1 centímetro. Bom, dados o arco AP de medida alfa, considere o ponto Q, interseção da reta OP com a reta U. A abscissa do ponto Q corresponde à cotangente de alfa, ó, cotangente. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre a cotangente. Bom, falando um pouquinho mais aqui, vamos explorar essa parte aqui, ó. Quando estudamos a razão tangente na circunferência trigonométrica, mostramos cada um deles, por isso faremos agora apenas o primeiro caso. Olha aí, gente. O primeiro caso aqui, ó, para mostrar como é feito aí o estudo da cotangente, né? Que nós vamos explicar mais profundo, né, no próximo encontro. Então, os triângulos OSP, nesse caso aqui, ó, OSP, esse triângulo aqui, e OBQ são semelhantes. Então, utilizando aqui a semelhança, nós vamos encontrar a primeira fórmula. Quero que você pegue aí e escreva no seu caderno essa fórmula aqui, ó. Vamos lá. Cotangente de alfa é igual a cosseno de alfa sobre seno de alfa. Então, aqui nós temos uma fórmula, tá? Nós temos uma fórmula aqui. Bom, nós vamos para a próxima página, porque eu preciso falar sobre ela. Vamos para a próxima página. Bom, pessoal, acompanhe aí na página de número 8, né, que nós vamos chegar até aí nessa página, a aula de hoje, e eu gostaria que você fizesse aí uma observação importante, né? A relação cotangente de alfa, aqui nós temos ela, né? A relação cotangente de alfa é igual a cosseno de alfa sobre seno de alfa. Só faz sentido quando o seno de alfa for diferente de zero. Então, ela só vai existir, ó, quando o seno for diferente, o seno de alfa for diferente de zero, tá? Se o seno de alfa for igual a zero, ela vai existir, né? Bom, quando o seno de alfa for diferente de zero e cosseno de alfa for diferente de zero, a cotangente, desculpem, de alfa é o inverso da tangente. Olha aí, gente. Professor, como é que eu chego nessa fórmula aqui? Ó, cotangente de alfa é igual a 1 sobre tangente de alfa. Mas como é que eu vou chegar a essa fórmula? Vamos já explicar. Olha só, quando nós pegamos aqui essa informação que nós tivemos agora há pouco da relação, e nós fizemos aqui a nossa simplificação, o que nós temos? O cosseno de alfa e o seno de alfa, nós podemos representar através da tangente, certo? Mas observem que, por que ficou 1 aqui, professor? De onde surgiu esse 1? Pessoal, quando você faz a multiplicação de meio pelos extremos, você chega a essa solução, certo? E a aplicação dela vai ser bem útil, por quê? Porque nós precisaremos saber aí, ó, determinar, né, a simplificação utilizando essas fórmulas. Então, os sinais da cotangente são os mesmos da tangente, tá? Essa aí é bem simples, essa parte, porque a parte que eu quero explorar com vocês é justamente as fórmulas, tá, pessoal? Essa parte introdutória, eu gostaria de salientar bastante para vocês. Ó, professor, é muito difícil entender essa parte da circunferência trigonométrica, pessoal. Não é simples, eu sei disso, não é simples. Porém, se você entender quais são as fórmulas e onde utilizar as fórmulas, pronto, é perfeito.
Basta você saber isso que você vai com certeza saber aplicar nas atividades propostas, nas avaliações, enfim, qualquer situação que envolva essas relações trigonométricas, tá bom? É importante que você saiba, pelo menos identificar elas, tá bom? Identificando elas, aí você com certeza vai se dar muito bem em relação ao nosso conteúdo, ok? Bom, então chegando aqui nós temos o arco P. Essa figura aqui ela é só representativa, tá? Só para explicar a situação. É uma situação que a gente vai com certeza ter. Deixa eu pegar que aparece aqui. A gente vai ter tempo para explicar para vocês. Por quê? Porque a nossa aula de hoje ela foi voltada mais para a função tangente, tá? Ela é mais para a função tangente. Bom, então na figura observe inicialmente o triângulo OMP e ORP eles são semelhantes. Então fazendo aqui a situação de semelhança, ele está provando para vocês que a secante, olha aqui, mais uma fórmula, secante de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa, tá? Bom, da mesma fórmula, os triângulos OPN e OSP são semelhantes, né? OP e OS, nós fazemos aqui a nossa regra de três simples, e substituindo os valores, nós vamos encontrar que cossecante de alfa é 1 sobre seno de alfa. Então, observem que a seno, a cossecante e a secante, a única coisa que inverte aqui é o seno e o cosseno. A única coisa que fica invertida, tá bom? Então, desse modo, fica evidente que a secante de alfa é o inverso do cosseno de alfa. Acabei de falar para vocês, né? E a cossecante de alfa é o inverso do seno de alfa, e assim por diante, tá? Bom, então, vai ter essas perguntinhas aqui para você básicas. Qual é a condição para que a secante de um arco exista? Eu falei sobre essa condição. A condição ela está aqui, ó, né? Ela está aqui, né? Nesse tópico das observações. Outra informação. Qual é a condição para que a cossecante de um arco exista? É o inverso, né? Você sabe que é o inverso. E quais são os sinais da secante e da cossecante? Esses sinais também foi falado aqui, né? Não esqueçam disso. Bom, a nossa aula no geral, ela foi focada somente aí nessas páginas, tá bom? Pessoal, é muito importante que você faça uma leitura e, além da aula do professor Euler, busque mais uma fonte aí, uma videoaula no YouTube ou um livro para você tentar entender um pouquinho mais aí o ciclo trigonométrico, tá bom? É bastante importante que você faça aí uma revisão também nas principais fórmulas, né, da circunferência trigonométrica, e também busque um pouquinho mais de conhecimento nos assuntos anteriores. Por quê? Porque não dá para me pausar o meu assunto aqui e voltar nessas informações, senão assim nós vamos atrasar muito, tá bom? É importante que você já saiba esse conceito para ser aplicado aqui, tá? Vocês podem perceber que alguns pontos eu passo justamente aqui, ó, como se fosse aqui, ó, eu passo as informações precisas, tá? Elas são informações precisas. Por quê, professor? Porque muita coisa que realmente vem no contexto aí, algumas coisas a gente não vai estar utilizando na utilização aí da resolução de exercício ou de atividade no caderno. Então eu busco tentar simplificar o conteúdo e passando para vocês de uma forma que você entenda, certo? E que você possa ter um bom aproveitamento aí da disciplina de matemática, ok? Então, a nossa atividade que vocês vão ter para hoje, né, é somente essas duas atividades no livro, tá? Nós não vamos ter atividade no caderno hoje, porém no próximo encontro nós vamos dar continuidade, vamos falar aí na página 9, na página 10 explorar exercícios no livro, tá? E também nós vamos ter atividade no caderno para complementar esse conceito, esse conteúdo aí, para você ficar bem informado sobre a relação trigonométrica, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, nossa aula de hoje, ela foi aprofundada, né? O nosso foco principal era para falar um pouquinho mais aí sobre a função tangente. Nós falamos sobre o conjunto imagem da função tangente, nós falamos aí também sobre o período da função tangente, né? A paridade, se ela é par ou ímpar, né? Falamos também sobre a função tangente, como é que ela se comporta em determinada quantidade de graus, né? Como é que é feito o estudo dela e onde é que ela é válida, o seu domínio, ok? Então, conjunto imagem, domínio, a condição de existência dela, tudo isso foi falado na aula de hoje, tá bom, pessoal? Bom, gostaria de enfatizar que no próximo encontro nós vamos estar explorando aí as outras funções, né? A função cotangente, a função cossecante, enfim, as demais que faltaram falar hoje, tá bom? Bom, fiquem todos com Deus, um grande abraço, tá bom, pessoal?
e até o nosso próximo encontro. O próximo encontro a gente vai estar explorando muito mais e trazendo muito mais informações para você aí sobre matemática, tá? Quero agradecer a participação de todos vocês. Obrigado, tá? Aos pais, aos alunos, aos responsáveis, todo mundo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.